Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Falando sobre as crenças gregas, o antigo conceito da vida após a morte e as cerimônias associadas ao funeral era uma tradição popular já estabelecida no sexto século a.C. A visão grega mais popular da vida após a morte era de um reino sombrio de penosas labuta, não muito melhor do que a vida terrena e normalmente tão sem graça que havia uma crença generalizada de que os mortos só desejavam poder voltar à terra para assombrar os vivos como fantasmas. Os entes queridos rezavam para que seus mortos retornassem como bons fantasmas e não como espíritos malévolos. Teoricamente, qualquer um que morresse de uma causa que não fosse doença ou velhice poderia se tornar um fantasma inquieto, amargo e ressentido, como aqueles que morriam jovens ou de um trágico acidente, aqueles que eram assassinados, cometiam suicídio ou morriam em batalha, ou aqueles que não tinham se casado ou não tinham sido agraciados com a maternidade. Esses estavam todos propensos a se tornar espectros inquietos e mal intencionados. Mas fossem quais fossem as circunstâncias da morte, um fantasma nunca iria conseguir verdadeiro descanso sem um funeral apropriado, de modo que, para assegurar essa proteção extra, rituais funerários rigorosos eram seguidos à risca. Isso tudo mudou quando os grandes escritores épicos, Hesíodo e Homero, subiram ao palco e transformaram esse sistema tradicional grego muitíssimo deprimente num drama impressionante. Com licença literária e poética, Homero e suas visões poéticas conquistaram o mundo grego. A vida após a morte foi reformulada, tanto no que diz respeito ao céu quanto ao inferno. Homero trouxe os mortos à vida, dando-lhes espírito, alma, corpo e mente, enquanto Hesíodo dotou de caráter os deuses que governavam o mundo inferior. Segundo muitos estudiosos, Homero e Hesíodo viveram quase na mesma época, nos séculos 8 e 7 a.C., quando o herói de Homero, Odisseu, visita Hades. Vemos a visão popular de um deprimente submundo robótico, transformado no lugar onde as almas têm intelecto e podem ajudar um herói a escapar de seu aparente destino. A apresentação feita por Hesíodo da deusa Nêmesis, um dia uma deusa capaz de atribuir sorte ou azar, aparece mergulhando como um abutre no mundo inferior, como uma deusa do castigo divino, tomando o que lhe é devido das almas dos homens. Psique, que significa sopro, era a personificação da alma e pensava-se que ela deixava o corpo como uma lufada de vento e entrava na casa de Hades, depois chamado de Hades, a casa da invisibilidade. Imaginava-se que ela penetrava nesse mundo inferior por entradas das superfícies da terra, perto das rochas e cavernas. Ele era repleto de rios, fogo, riachos, profundos desfiladeiros, lagos e portais. A Odisseia, Hades e Perséfone reinavam sobre hordas infinitas de sombras à deriva, figuras sombrias daqueles que tinham morrido. O poema épico não mostrava o mundo inferior como um lugar particularmente feliz, por além dos campos elíseos, mas era certamente uma representação teatral dele, e isso fazia as pessoas pensarem sobre seu futuro após a morte, em vez de meramente aceitar um final infeliz. O mundo inferior fornecia punição para os maus e bem-aventurados, para os bons. Os campos elíseos eram um paraíso ensolarado, morada daqueles que tinham vivido no bem. Os outros eram condenados a um recorrente pesadelo no lugar de eterno tormento. Tântalo, semideus da mente malévola, mais famoso por servir a carne do próprio filho, Pélope, no banquete com sacrifício aos deuses, foi sentenciado a viver eternamente com sede e com fome, embora cercado de água e frutos que estavam sempre fora de seu alcance. O astuto rei Sísifo foi condenado a empurrar uma rocha montanha acima, de onde ela sempre voltava a rolar, para que ele recomeçasse a tarefa mais uma vez pela eternidade. Esse lugar sombrio era um limbo, onde pecados ou falhas se repetiam indefinidamente. Nas obras de Homero e Hesíodo, o Tártaro tornou-se a parte mais sombria do mundo inferior e foi descrito com detalhes ainda mais terríveis para escritores clássicos posteriores.
Platão o via como um calabouço de tormento e dor para os maus. O Tártaro de Virgílio era habitado pelos fantasmas aprisionados dos titãs e, por trás dos sinistros portões de ferro, ouvia-se o tintilar de correntes. Depois dos poemas épicos de Homero sobre heróis e incesto, cultos místicos como o Órfico e os mistérios de Eleusis se desenvolveram, prometendo o início de uma vida após a morte cheia de felicidade. A psique, ou alma, passou a ser vista como algo separado do corpo. Os primeiros filósofos gregos, tais como Pitágoras e posteriormente Platão, promoveram a ideia de reencarnação. Esses primeiros pensadores chegaram à conclusão de que a alma era o centro do sentir e do pensar e, portanto, muito importantes para o homem. Para Platão, a alma tornou-se a base de todo um novo sistema de crenças, criando uma nova abordagem à vida após a morte que exerceu uma influência duradoura em todo o pensamento ocidental. Antigos textos de Homero sobre horrores do Tártaro perderam sua importância e tornaram-se uma fantasia mítica para os gregos, tanto quanto são agora. Falando sobre as tradições védicas, as crenças relacionadas à vida após a morte nas tradições védicas, desenvolvidas entre 1500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, eram definidas pelas divindades que regiam o céu e o inferno. Yama era a divindade que julgava as almas dos mortos, acompanhada de seu assistente Chitragutta, que descrevia as virtudes e pecados da alma. Yama enviava a alma para um dos muitos infernos, para o céu ou para a morada de Pitris, a terra dos antepassados. Apenas os virtuosos eram aterrorizados a entrar em Pitris. Havia dois caminhos para se chegar ao céu durante a vida na terra, ou por meio de orações e rituais, ou de caridade e retidão. O céu era um lugar de belos jardins celestiais e caminhos bem cuidados, onde havia fartura e comida e bebida. Era repleto de fragrâncias maravilhosas, brisas frescas, música agradável, pessoas bondosas. Não havia medo ou dor, fome ou sede. Qualidades ou experiências como velhice, suor, urina e outras excreções eram inexistentes. No entanto, nada de novo poderia acontecer lá. A alma estava limitada a apenas repetir as mesmas coisas que fazia em sua vida anterior, até que, por fim, se sentisse inclinada a reencarnar novamente. O objetivo final da existência, de acordo com as antigas tradições védicas, era se reunir com a divindade de sua escolha. Mas, ao contrário da renúncia ao eu e sua dissolução desejadas pelos budistas, cada alma procurava e acreditava manter a sua personalidade humana quando se fundia com o divino, embora de um modo mais puro e refinado. Falando sobre o zoroastrismo, as primeiras crenças dessa antiga religião persa foram reformuladas, adornadas e ampliadas pelos escribas da doutrina de Zurfan, por volta de 350 anos antes de Cristo. Hoje, o zoroastrismo tem mais de 2 milhões de seguidores ao redor do mundo. Desde o princípio, essas crenças enfatizavam o dever de todos se comportarem com ética na vida, pois seu destino após a morte dependeria disso. Zoroastro viveu em torno de 1100 a 1000 anos antes de Cristo, embora muitos acreditem que tenha vivido no século 7 antes de Cristo. Seja qual for o caso, para os gregos, Zoroastro era o fundador da casta sacerdotal dos Magi, além do astrólogo e alquimistas persas. Zoroastro acreditava que o homem tinha uma alma que já existia antes do nascimento e transcendia a morte do corpo, ideia que propiciava aos gregos uma luz no fim do túnel do seu túnel de Hades. O zoroastrismo, que ainda é amplamente praticado hoje, acredita-se que, no momento da morte, a alma espera junto ao corpo por 3 dias, cantando e orando por bênçãos. No 4º dia, uma mulher aparece, uma bela donzela, e se o indivíduo foi justo, uma mulher hedionda, se foi injusto, representando a vida terrena da alma e conduz a alma à ponte de Timvat. Para o piedoso, essa ponte é ampla e de fácil travessia, e do outro lado ela é reconhecida no céu com riquezas e conforto. Os ímpios, no entanto, encontram uma ponte estreita, como uma navalha, e uma bruxa terrível leva a alma em seus braços, mergulhando ambos aos gritos no inferno, onde, dependendo dos pecados da alma, ela se alimenta de excrementos e sujeira, é devorada por monstros ou sofre terríveis punições pela eternidade.
Se a alma continua a ser justa e boa enquanto está no céu, é finalmente levada ao status divino. E quando todos os maus pensamentos forem eliminados do mundo, os justos serão ressuscitados para viver em harmonia eterna. Falando sobre o judaísmo. Bom, o judaísmo tradicional cultiva a crença de que a morte não é o fim da existência humana, mas o que acontece depois depende da opinião pessoal de cada indivíduo. Um judeu ortodoxo pode acreditar que as almas dos justos vão para um lugar semelhante ao céu cristão, ou que simplesmente esperam até a vinda do Messias, quando serão ressuscitadas. Para os judeus ortodoxos, os demônios atormentam a alma daqueles que cometeram pecados em vida. Alternativamente, acreditam que, no momento da morte, as almas perversas são totalmente aniquiladas. A vida após a morte, o outro mundo, é conhecida como Olam Haba, e não é tanto um lugar quanto um estado exaltado e perfeito do ser. O destino do falecido neste outro mundo é determinado pelo seu mérito, pela justiça que demonstrou em vida e nas boas ações que praticou. Curiosamente, o resultado final dessa crença é que ele não precisa ser judeu para chegar a Olam Haba. Na verdade, qualquer pessoa de qualquer credo pode ser aceita desde que a vida tenha sido boa, produtiva e virtuosa. A punição dada aos injustos ocorre em Gehinnom, ou Gena ou Gelon. Cada tradição vê esse lugar de uma maneira. Para alguns é um lugar triste, miserável, extremamente desagradável, em que os ímpios podem refletir sobre suas más ações e vir a perceber qualquer dano que causaram, arrependendo-se. Para outros é um lugar de fogo e tortura, semelhante à imagem cristã de inferno. Para outros ainda é habitada pelo demônio, criado pelos pecados e delitos que, então, castigam a pessoa que os cometeu. Gehinnom pode ser contemplado como um lugar no qual a alma pode descansar e ver as ações e consequências de sua vida objetivamente, sentindo remorso por todo o mal praticado. A penitência leva não mais do que 12 meses, após os quais, se a alma expiou seus pecados, ela pode ir para Gan Eden. Se ela é verdadeiramente má e se recusa a se arrepender, deixa de existir por definitivo ou passa o resto da eternidade remoendo-se de remorso. Gan Eden é visto como um estado espiritual aperfeiçoado. Somente aqueles que foram verdadeiramente justos e piedosos em vida vão direto para lá depois da morte. E sobre o cristianismo? Bom, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo acima resume o conceito básico cristão de vida após a morte, dependendo da crença em Cristo. Desde os mais antigos e influentes sacerdotes cristãos, como Orígenes, no século II d.C., ou no medieval Tomás de Aquino, o pensamento cristão sempre foi aberto com relação a que a vida após a morte realmente é. Hoje em dia, diferentes denominações têm suas próprias concepções, mas todos acreditam em algum tipo de outro mundo espiritual. A vida eterna começa quando o indivíduo passa a ter fé em Cristo, o que acontece naturalmente quanto ele ainda está vivo. Depois da morte, algumas tradições professam que a alma retorna a Deus, que lhe deu sua existência em primeiro lugar. Outros acreditam que na segunda vinda de Cristo, todas as almas serão julgadas pela segunda vez, no caso daqueles já mortos, embora essa seja agora um ponto de vista ultrapassado, ou vão para o céu ou para o inferno pela eternidade. O inferno era inicialmente visto apenas como um lugar infeliz, onde os descrentes viviam apartados para sempre da misericórdia e do amor de Deus. Posteriormente, tornou-se um lugar de dor e castigo, caracterizado por fogos atrozes e terríveis torturas perpetradas por demônios. O céu era descrito de maneira ainda mais vaga, com exceção do Apocalipse. Na visão de São João, porém, só 144 mil homens virgens das tribos de Israel seriam salvos. Mas o céu em que eles vivem seria magnificentemente esculpido de ouro e joias. Geralmente os céus e infernos eram vistos pelos cristãos como dois lugares físicos diferentes. O céu, servia como recompensa aos crentes que demonstravam retidão. O outro, o inferno, era um castigo para aqueles que desprezavam Cristo. Bom, falando sobre o ascetismo cristão. O gnosticismo é considerado pela maioria dos estudos como um ramo místico do cristianismo do século II d.C. Na década de 1940, uma coleção de textos antigos conhecidos como Biblioteca de Nag Hammadi,
foi descoberta em várias cavernas do Egito. Embora a maioria dos autores tenha sido enquadrada no termo genérico de misticismo cristão, agora parece que eles receberam grande influência dos antigos filósofos gregos, tais como Platão. A biblioteca de Nag Hammadi contém escritos pagãos, judeus, gregos e cristãos. No entanto, o escrito gnóstico da vida após a morte era muito diferente do cristão do judaico. A gnose, que significa conhecimento em grego antigo, conhecimento geralmente secreto, poderia ser alcançada apenas por meio de um estilo de vida ascético. Isso significa negar os prazeres do corpo, de modo que os crentes pudessem se concentrar no cultivo do espírito através da meditação e visões que os levavam a uma experiência direta do divino. Essa jornada interior realizada na solidão acabava levando à reunião da alma com o Uno. Ao contrário de muitas outras religiões, não era necessário que o indivíduo morresse para que isso acontecesse. Era bem possível alcançar o céu enquanto ainda estava vivo. Mas mesmo que o indivíduo não conseguisse conquistar a gnose, ele reencarnaria até atingir o seu verdadeiro eu. Considerados hereges pela Igreja Católica, os cátaros, que existiram no século XII e XIII d.C., acreditavam que o mundo era controlado por dois princípios ou deuses. O Deus bom governava o reino espiritual, enquanto o Deus maligno, muitas vezes acreditava-se que era Satanás, comandava o mundo material. A alma desejava voltar para Deus, mas os desafios pelos quais precisava passar não eram para qualquer um. O vegetarianismo completo, o celibato, a aversão da ideia de matar e a total rejeição do mundo exigia um tipo particular de iniciado que era chamado de perfeito. Viver e morrer em tal estado de graça era a garantia de que a alma voltaria para o reino espiritual após a morte. O inferno era a existência na Terra, e não um lugar de castigo após a morte. A alma era considerada eterna e assexuada, e poderia encarnar em um homem ou em uma mulher a cada vida. Como Pitágoras e Platão, muitos cátaros acreditavam que as estrelas do céu noturno eram almas dos perfeitos que tinham voltado para casa. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.